Se você é gestor de tráfego e roda campanhas para um formulário numa landing page e ainda fica traqueando só o clique no botão sem enviar nenhum tipo de informação e de inteligência para a plataforma de anúncio, então esse vídeo aqui é para você. Em poucos minutos eu vou te mostrar como você pode traquear o formulário da sua LP, capturar os dados do lead, enviar para as plataformas de anúncio e também salvar esses dados em uma planilha de backup, onde você vai conseguir saber de onde veio cada lead, qual plataforma ele veio, qual campanha, qual conjunto, qual anúncio. Dessa forma você vai conseguir saber o que você deve escalar com mais segurança e mais certeza do que realmente está funcionando. Então vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo completo de como você pode rastrear cada lead que se cadastra no seu site. Vem comigo. Então eu já estou aqui no GTM, tá? Ele já está instalado no meu site. Não vou ensinar a instalar porque é bem tranquilo de fazer. Basta você criar o container e criar a conta e o container, clicar aqui. Geralmente ele já abre quando você cria, mas caso não tenha aberto para você, você clica aqui, cola esse código no head da página, que seria a cabeça, né? Basicamente a parte acima do body, onde ficam os códigos principais. E no body aqui também, esse outro código bem abaixo da tag de abertura. E aí você já vai conseguir instalar o GTM tranquilamente. Também tem vários vídeos no YouTube que você pode pesquisar e em 5 minutinhos você faz bem tranquilo, tá? Eu já tenho aqui o meu GTM instalado. Você pode ver que ele está completamente vazio. Está completamente vazio na área de tags, na área de acionadores, área de variáveis também. Está tudo 100% vazio, tá? E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente criar as variáveis de usuário, que são basicamente as variáveis que vão armazenar os dados das pessoas que se cadastram. Por exemplo, o nome da pessoa, o e-mail, o número. Esses dados eles são bem importantes para a gente conseguir enviar para as plataformas e também salvar na nossa planilha, tá? Então aqui no seu GTM você vai vir aqui na área de variáveis e a gente vai criar a primeira variável de usuário, que no caso é a variável de data e hora. É basicamente um código JavaScript. Vai vir aqui, ó, nova variável, configuração da variável e vai selecionar o tipo JavaScript personalizado. Aqui na descrição tem um link para que você consiga facilmente todos os códigos que eu estou usando aqui para você conseguir acompanhar e já conseguir colocar tudo ali de maneira mais automática. Então, essa primeira aqui vai ser a nossa variável de user data hora. Eu gosto de botar essa nomenclatura aqui, variável para identificar como variável de usuário e o que é que ela armazena, que no caso dessa aqui é a data e a hora. Vou salvar ela, pronto. Essa primeira variável, ela vai ser praticamente global. Acredito que todo mundo que tem um formulário numa landing page precisa dela. As outras, elas são dinâmicas. Elas basicamente vão alterar de acordo com o formulário que você, quais informações você está pegando no seu formulário. Por exemplo, eu vou abrir aqui o site que eu vou traquear. No meu formulário, as informações que eu pego são nome completo, o e-mail e o telefone, tá? Então eu pego essas três informações e são as três informações que eu quero salvar em três variáveis. Tem que ser uma variável para o nome, uma variável para o e-mail e uma variável para o telefone. No seu caso, pode ser que você pegue o CEP, pode ser que você pegue o endereço, pode ser que você pegue outras informações que você também queira enviar para as plataformas de anúncio. Então você teria que criar as variáveis de cada uma delas também. É bem tranquilo de fazer, com a IA você consegue já gerar o código em JavaScript para colocar na variável, ela conseguir pegar no campo automaticamente, então é super tranquilo. Voltando aqui no GTM, eu vou criar as variáveis de e-mail, nome completo e o WhatsApp. O WhatsApp ele tem um detalhe, são duas variáveis, é um WhatsApp Google e o WhatsApp Meta, porque ela tem uma diferençazinha que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Então, continuando aqui, eu vou clicar nessa aqui, que eu já criei, vou vir aqui nesses três pontinhos e vou clicar em copiar, porque a outra variável, que é a de e-mail, ela é também do tipo JavaScript personalizado. Vou trocar o nome aqui e vou pegar o código que vai buscar o valor no campo. Aqui eu já criei um código meio que global, tá? É um código que ele já serve para praticamente todos os seletores, praticamente todos os campos de e-mail que geralmente as páginas têm, que é o ID, o type, o name, enfim, ele já pega basicamente globalmente ali. Então, provavelmente na sua página, se tiver um campo de e-mail, ele vai funcionar. Caso não funcione, basta você vir aqui na sua página, inspecionar, você vai clicar nessa setinha aqui e vai botar o mouse em cima do campo que você quer saber qual é o nome dele, qual é o ID. Ele vai aparecer aqui, ó, aqui na área de desenvolvedor do Google, tá? Então basta você copiar o ID, vir aqui e adicionar. No caso, por exemplo, eu trocaria por esse aqui. É o mesmo, mas hipoteticamente, né? É um input ID e-mail.
Aí ele já está pegando aqui automaticamente, tá? Valor do formato, eu gosto de alternar sempre para minúsculas, tá? Eu prefiro alternar para minúsculas. Salvo. Terceira variável vai ser a variável de nome completo. Vou mais uma vez aqui no user e-mail, copiar, vou dar o nome aqui e vou colar código para pegar o nome ali do lead. Eu vou conferir no meu se tá nome ou tá nome completo, tá? No meu, ó, ID nome. Então aqui já tem o ID nome também. Minúsculas, mantém e salvo. O próximo agora é do WhatsApp. Como eu falei anteriormente, o WhatsApp ele tem dois. Tem o WhatsApp Google, que ele adiciona um mais 55 no número, na frente do DDI, que é o código do país. E tem o WhatsApp Meta, que ele não adiciona o mais na frente do 55, ele só adiciona o 55, tá? Então, nesse caso, também já tem um código JavaScript global ali para você conseguir usar. Aqui tanto faz se alternar para minúscula, eu deixo desmarcado porque é número, então não tem muito problema. O que esse código faz? Ele limpa todo o número, então ele remove parêntese, ele remove hífen e deixa só o número puro, porque as plataformas de anúncio preferem que receba dessa forma. E se ele já tem um DDI, ele só adiciona o mais, se ele não tem um DDI, ele adiciona o mais 55, que no meu caso é do Brasil, então eu mantive aqui o mais 55 do Brasil. Vou salvar e agora eu vou adicionar a segunda variável de número, que é do Meta, tá? WhatsApp Meta. Então vou vir aqui na do Google, 3 pontinhos novamente, copiar, vou colar aqui a nomenclatura, pegar o código global, alterar, e esse aqui ele basicamente vai limpar o número também e vai adicionar o 55 na frente, tá? Salva. Show! Já estou pegando as variáveis de usuário que são mais importantes ali. Como é que a gente pode testar se está tudo ok? A gente pode vir aqui em acionadores, adicionar um novo acionador, configuração do acionador, selecionar aqui, ó, todos os elementos, aí pode manter como tá, pode salvar, ele vai já deixar a nomenclatura padrão. Pode manter. E a gente vai debugar. Vai vir aqui, ó, visualizar. Ele vai abrir uma tela do GTM para a gente conectar o site. O meu já está aqui conectado. Ele já abre aqui automaticamente. E eu vou basicamente preencher com os meus dados aqui. E quero participar. Pronto, eu enviei o formulário, nem precisava. Mas só o fato de eu clicar em qualquer local, ele já ativa o acionador. Você vê que ele ativou em todos os cliques. Eu posso vir aqui no último clique, variáveis, e eu consigo ver os valores que as variáveis armazenaram. No caso da data e hora, 30/5 às 8h13 da noite, foi exatamente essa hora que eu preenchi o formulário. O e-mail que eu preenchi, o meu nome, o WhatsApp Google com o mais na frente e o WhatsApp Meta sem o mais na frente. Então a gente já sabe que ele está recebendo todos os dados corretamente. Pode fechar aqui o debug, volta aqui em variáveis e agora a gente vai criar as últimas variáveis de usuário, que são as variáveis de validação e variáveis de separação. Quais são essas? O que acontece? As plataformas de anúncio, elas preferem receber um nome quebrado em primeiro nome e último nome. No caso do Meta, por exemplo, o primeiro nome é todo o nome menos a última palavra do nome. Então, por exemplo, se o cara se chama José da Silva Neto, o primeiro nome vai ser o José da Silva e o último nome vai ser o Neto. Tá? Então a gente vai criar as variáveis de validação, que são as variáveis que vão conferir se o e-mail é correto também e se o WhatsApp está correto também, está na formatação ideal para as plataformas, que no caso para o Meta que ele tem umas frescurinhas a mais. Então vou criar aqui, posso até duplicar qualquer uma dessas. Eu vou pegar do WhatsApp Meta, no caso, que é o único que a gente precisa validar, vou copiar ele e vou trocar a nomenclatura por user validação WhatsApp Meta. Você pode botar a nomenclatura que você quiser, mas eu recomendo que você siga a minha, porque nos códigos que eu coloquei, elas já estão com a nomenclatura definida. Então eu vou colar esse código aqui, que ele basicamente vai conferir se o tamanho é maior ou igual a 12 e se ele está também limpo. Aí ele retorna true se tiver limpo, tá? E o próximo é a validação de e-mail. Você pode vir aqui, copiar essa de e-mail também, não interfere muito nisso, porque é o mesmo tipo de variável. E eu vou trocar aqui a nomenclatura para user validação e-mail e vou copiar. Qual é o detalhe aqui? Se você colocar outro nome na sua variável, perceba que é aqui que fica a variável que eu quero que a função puxe. O valor que eu quero que a função puxe. Caso o seu esteja diferente, basta você vir aqui apagar a que eu coloquei, chave dupla, e você vai colocar a variável que você quer validar, que no caso desse aqui é a validação de e-mail,
Basicamente assim você já consegue colocar a sua própria variável. Esse aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai conferir se está tudo no formato correto, e se tiver, ele vai retornar true. Pode manter aqui, alterar para minúscula, não interfere tanto também, porque é um valor do próprio GTM, mas aí você pode salvar dessa forma mesmo. E as duas últimas variáveis de usuário são as variáveis de separação, que é a variável que vai pegar o nome completo e vai separar entre primeiro nome e último nome. Essas aqui já não são de código, tá? Então você precisa vir aqui em nova variável, configuração da variável, você vai selecionar do tipo tabela de regex. Seleciona. Aqui você vai selecionar a variável que você quer quebrar, no caso dessa nossa, né? Que é a user nome completo, tá? Aí você vem aqui, ó, tabela de regex padrão, adiciona linha, adiciona linha. E vocês vão copiar e colar os valores que eu já deixei aí no documento da descrição. Isso aqui basicamente vai pegar o nome e vai só pegar todo o nome menos a última palavra. Alterar para minúsculo, eu gosto de manter minúscula. Como eu já falei, as plataformas já nos preferem dessa forma. User primeiro nome. E agora a user último nome. Você pode até copiar essa aqui também. Copia. Troca o nome aqui. E aqui na tabela você vai manter o mesmo valor que já estava. Só que essa aqui você vai colocar cifrão 2. A de baixo isso aqui. E aqui fica em branco. Que ele vai pegar só o último nome. Salva. Pronto. Todas as variáveis de usuário estão prontas e a gente pode agora testar, ver se está tudo ok. Tá? Vem aqui em visualizar novamente, vai abrir o debug, conecta, preenche o formulário normalmente, nem precisa enviar, tá? Nem vou enviar, só o fato de eu clicar assim ele já ativa. Vou vir aqui na última ativação de clique, variáveis. Vamos lá. User data e hora trouxe um e-mail certinho, o nome correto, primeiro nome well, último nome Tenório, validação e-mail true, validação WhatsApp Meta true. Por quê? A formatação está correta. WhatsApp Google com o mais na frente e o WhatsApp Meta só com o 55 na frente. Então as variáveis já estão pegando os dados corretamente, tá? Pode fechar o debug. E as próximas variáveis são as variáveis de URL, que são as variáveis que vão pegar as UTMs, por exemplo. Quando o cara acessa por uma campanha, caso você não use UTM, eu recomendo que você use. E aí com as UTMs é que você sabe exatamente de onde está vindo. Se está vindo do Meta, do Google, qual campanha, qual conjunto, qual anúncio, qual posicionamento, dependendo da UTM que você queira capturar ali. Então, basicamente, isso aí aqui também nova, vai selecionar a configuração da variável e vai selecionar o tipo de URL, essa primeira aqui. E o tipo de componente você vai trocar para consulta, que aí ele vai consultar na URL que o lead acessou o valor que você quer salvar. No meu caso, essa aqui vai ser a URL UTM Source. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, chave de consulta. Pode salvar. E você vai fazer a mesma coisa para todas as UTMs que você quer salvar. No meu caso, eu vou salvar a UTM Source, UTM Campaign, Median Content e Term. Tá, eu vou fazer aqui rapidão e eu já volto. Pronto, acabei de criar todas as variáveis de UTM que eu quero salvar, tá? Não tem mais nenhuma. Então, basicamente, as padrão. Caso você tenha outra que você tem personalizada, aí é importante também que você adicione ela como variável. Aí você percebe que elas são do mesmo tipo, salvas da mesma maneira, tá? Do tipo consulta, e eu só adiciono a nomenclatura correta. Tem que ser a mesma nomenclatura que vai estar na URL, que aí se não for, o GTM não vai conseguir capturar a informação corretamente. Então, voltando aqui, a gente agora vai criar... Eu gosto de criar mais 4 variáveis de URL, que são as variáveis das plataformas de anúncio, como, por exemplo, o Gclead, o FBclead, o FBP e o FBC lá do Facebook. Então, basicamente, você vai copiar qualquer uma dessas aqui também. Copia. E criar da mesma maneira. Por exemplo, o Gclead. Adicionar aqui. Salva. O FBclead. O FBP. E o FBC. Agora um detalhe, o FBP e o FBC, eles têm esse underline na frente. Geralmente, eles vêm com essa informação. Então é importante que você adicione também ali, na variável de consulta, esse underline aqui. Tá? Salva. Pronto. Já estou pegando todas as variáveis. Como é que a gente pode testar isso aqui? Adicionar essas informações na URL que a gente quer validar. Então você pode entrar nesse site aqui, ó, chamado URL Builder,
Campaign URL Builder, que é do próprio Google. Você vai pegar o link do seu site, vai colar aqui, deixa eu fechar isso aqui, vai colar aqui e vai preencher os campos de UTM. No nosso caso, o que eu estou usando aqui é o source, eu vou identificar aqui o median, o campaign, o term e o content. Pronto, ele já adiciona aqui automaticamente, ó, as nossas UTMs. Só que falta as outras. Então o que você pode fazer é colar aqui no seu navegador e adicionar manualmente. Bota o e-comercial, bota aqui, vou botar o gclid, é igual 1, 2, 3, e-comercial, vou botar o fbclid, que é igual 4, 5, 6, para eu conseguir diferenciar. O fbp é igual 7, 8, 9, e o FBC, que é igual, vou botar 10, no caso seria 10, 11, né? Mas pode ser aqui 101. Pronto, ele já adicionou aqui na URL. Você basta copiar isso aqui, vindo no seu gerenciador novamente, de tags no GTM, vem no visualizar novamente e vamos fazer o debug com essa nova URL. Conecta e aqui preenche normalmente como a gente fez nas outras vezes também. Não precisa enviar o formulário, volta lá no GTM depois de você clicar fora, pelo menos para ele conseguir pegar as últimas, e a gente vai ver se ele pegou todas as informações de URL. O FBC está correto, 101. O FBP 789, correto. O gclid 123, o fbclid 456, campaign, content, median, source e term, cada uma com o seu valor correspondente. Então, a gente já está conseguindo pegar todas as informações de URL corretamente aqui do nosso site. Pode fechar o debug. E agora, o próximo passo é a gente criar as variáveis de ID das plataformas, que no caso é, por exemplo, o ID do pixel do Facebook. Você vai vir aqui em nova, vai criar configuração da variável e vai criar a variável do tipo permanente, que aqui você vai conseguir reaproveitar essa variável em outros locais. A primeira que eu vou criar é o ID do GA4, eu já tenho ele aqui. Não vou ensinar a pegar também, é bem tranquilo. Quando você cria o container lá no GA4, ele já traz para você o valor. Vou pegar também o ID do meta, nova variável, tipo permanente. Poderia copiar aquela da forma como eu fiz nas outras, mas tanto faz também. E vou colar aqui o ID do meu pixel de teste, o ID do Google Ads, também é sempre bom salvar. Pode ser que o ID do Google Ads ele dê algum bug e ele não reconheça você adicionando ele aqui. Eu já testei, eu já tentei adicionar ele só a numeração, eu já tentei adicionar com AW e hífen no começo, nenhuma das formas funciona para mim. Mas eu gosto de salvar aqui só para pelo menos ele ficar e eu conseguir conferir depois se necessário. Então, essas são as últimas variáveis ali específicas que a gente precisa criar, tá? Variáveis das plataformas do tipo permanente, variáveis de URL, de UTM, informações de clique, de ID de clique das plataformas de anúncio, e as variáveis de usuário. Por último, tem só mais uma variável, e é uma variável que eu não vejo tanta gente falando sobre, mas é a variável que coleta os dados de usuário e consegue usar para enviar para o Google Ads essas informações. Porque a tag do Google Ads aqui do GTM, ela não envia dados de usuário nativamente, como a do Meta, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então a gente precisa de uma variável separada para coletar esses dados e enviar para o Google Ads. Então você vem aqui em nova, configuração da variável, e você vai selecionar do tipo dados fornecidos pelo usuário. Tá? E aqui você vai preencher o e-mail, você vai selecionar a sua variável de e-mail, que no caso é user e-mail, e vai selecionar a sua variável de telefone, que nesse caso aqui é para o Google, user WhatsApp Google. Você não pode preencher essas outras aqui, porque se eu botar, por exemplo, aqui o primeiro nome, ele vai me obrigar a preencher as outras. Então eu vou tentar salvar ela aqui, só para mostrar para vocês. Vou salvar. Ó, ele deu erro. Ele obriga que eu coloque essas outras aqui também. Então, como eu não tenho essas informações, eu não preciso definir. Eu só envio um e-mail e o WhatsApp Google ali para essa variável aqui. Ela já vai salvar esses dados automaticamente. Pronto. Então, as variáveis, todas as variáveis que a gente precisa já estão criadas. Próximo passo agora é a criação dos acionadores, que são os acionadores que vão ativar no envio do formulário. Você vai vir aqui para a área de acionadores. Eu gosto de usar, no caso dessa minha página aqui,
o click text junto com as validações de WhatsApp e a validação de e-mail, que aí o evento ele só vai ser enviado para a plataforma se os dados forem reais, no caso pelo menos formatados, né? Não necessariamente a pessoa vai preencher com um dado real, mas eles têm que estar pelo menos no modelo que a plataforma exige. Então você vem aqui em novo, configuração do acionador, todos os elementos, alguns cliques, tá? Esse primeiro aqui, eu gosto de usar o click text, que no caso do meu botão é o quero participar, então você tem que botar exatamente o mesmo texto que está no botão, para que ele consiga reconhecer facilmente. Clique aqui nesse mais e você vai selecionar as variáveis de validação, que no caso é validação e-mail, é igual a true, mais e validação ou WhatsApp Meta é igual a true. Então o que acontece aqui? Se você coloca só o click text, quando o cara entrar na página e ele clicar no botão, ele vai enviar o evento para a plataforma. Nesse caso aqui, ele tem que clicar no botão que contém esse texto, o user validação e-mail tem que dar true, tem que retornar true lá na variável, e o validação WhatsApp Meta também tem que retornar true para que o evento seja acionado corretamente. Dessa forma a gente vai conseguir enviar o evento da maneira correta. Eu vou botar aqui envio de formulário. Show. Salva. Pronto. Meu acionador já está salvo. Eu posso até excluir esse outro aqui que eu tinha feito. Manter só o de envio de formulário. Basicamente é esse acionador que eu uso para enviar o evento corretamente ali para a plataforma. Para ele só acionar a tag de evento quando ele cumprir todos os requisitos. A gente pode até testar também ela, mas é mais interessante testar depois que a gente adicionar as tags, que é depois do nosso próximo passo. O nosso próximo passo agora é a criação da planilha de backup, que é a planilha que a gente vai salvar os nossos leads que se cadastrarem ali na nossa LP, tá? Ó, então eu já estou aqui com a planilha completamente zerada. Ela não tem nenhum tipo de informação. O que é que eu vou fazer? Eu vou renomear ela aqui, só para eu conseguir saber qual planilha é qual, tá? Backup de leads da LP, só para identificação mesmo. E eu também vou renomear o nome da aba aqui embaixo, ó, bem nessa região aqui, ó. É interessante que você renomeie para que consiga. É importante que você renomeie porque o código que eu disponibilizei para vocês, ele também precisa do nome da aba certinho, tá? Então eu gosto de botar aqui no meu caso, eu vou botar leads, para eu saber que essa aba é onde vão cair todos os leads. Próximo passo é criar as colunas. Então cada uma dessas aqui vai ser uma coluna específica de dados que a gente vai querer salvar. No caso dessa planilha aqui, eu vou colocar data, vou colocar o nome do lead, que aí aqui vai ser o nome completo mesmo, telefone, e-mail, o TM source, TM campaign, o TM median, TM content, o TMD, gclead, fbclead, fbp e fbc. É importante que você confira se em nenhuma delas ficou algum espaço no final, tá? Por quê? Porque o nome da coluna ele vai definir onde vai cair cada valor e ele precisa ser exatamente igual do código da planilha e da tag que a gente vai usar lá no GTM. Pronto, criou as colunas, a gente vai agora adicionar o código que vai ser responsável por receber os dados lá do GTM e distribuir esses dados nas colunas corretas. Extensões, vem aqui em extensões, App Script. Ele vai abrir uma nova aba que é onde você consegue definir, criar códigos ali em JavaScript. E vocês vão colar o código que eu deixei aí disponibilizado. O que é isso aqui? Ele basicamente vai procurar a aba, e no caso, como eu falei, tem que ser o mesmo nome, tá? Aqui tá leads, e aqui também tem que estar leads, tem que ser o mesmo nome que ele vai buscar essa aba lá na planilha. Se ele não encontrar, ele vai retornar isso aqui, lá no debug do próprio Sheets. E também, ele já define as 3 colunas que são obrigatórias, que no caso é o nome, o e-mail e o telefone. É obrigatório receber esses dados para que eles sejam preenchidos. Da mesma forma que eles são obrigatórios lá no nosso formulário. E ele mapeia os campos. Isso aqui também precisa ser exatamente igual, tá?
em cada uma das colunas. Você vê que é o mesmo nome. Data, nome, telefone, e-mails, cada uma das UTM, Gclid, FBclid, FBP e FBC, na mesma sequência também é importante, tá? Data, nome, telefone, e-mail, source, campaign, median, content term, Gclid, FBclid, FBP e FBC. Então presta muita atenção nisso. Se você botar diferente, ele vai quebrar ou ele vai preencher um dado na coluna errada, tá? Eu já trouxe aqui já certinho para que você consiga aplicar aí no seu, caso o seu formulário seja igual ao meu. Caso não seja, por exemplo, não tem o e-mail, aí é só você vir aqui e excluir e também excluir a coluna caso você tenha adicionado. E também remover ele daqui, ó. É importante que você remova ele daqui para que a planilha não quebre. Tá? Eu vou salvar aqui também, só como backup, só mudar o nome aqui para identificar. Delete. E vou salvar o código aqui também. Próximo passo é implantar isso aqui. A gente tem que implantar para que o Sheets consiga receber os dados via web. Você vai vir aqui ó, nesse botão implantar, nova implantação, seleciona o tipo, você vai clicar aqui nessa engrenagem, app da web. Você pode botar o nome que você quiser, vou botar aqui também backup deletes. Executar como? Você mantém o seu e-mail. Quem pode acessar, você tem que mudar para qualquer pessoa. Implanta. Ele vai abrir uma tela de requisição do próprio Google para que você autorize que a sua conta receba e envie dados via web. Se ele abrir essa tela aqui da esse erro, você clica aqui em Advanced, Go to Backup, Deletes and Save. Tá? Que aí dessa forma ele vai abrir essa tela aqui. Você aprova e ele vai abrir uma tela com código. Você precisa salvar esse código aqui. Tá? Então salva esse código da implantação em algum lugar aí, só para que a gente vai precisar dele lá na nossa tag do Google Tag Manager. Concluir. Pronto. Planilha feita. Vamos voltar lá no nosso GTM e vamos iniciar a criação das tags. A gente vai criar as tags do GA4, as tags do Meta, do Google Ads e da própria planilha. Tá? Então vou começar aqui com uma nova tag. No caso vai ser a do Google Analytics, tag do Google. E aqui ó, eu consigo reaproveitar aquela nossa tag do GA4 que ele já puxa automaticamente o ID, sem que eu precise ficar copiando e colando sempre, tá? Então aqui eu vou só colocar 0 GA4 tag do Google. Pronto, aqui eu já vinculei o meu GA4 ao meu site. Claro que eu ainda não enviei para o container que está lá no meu site, mas ele já está predefinido aqui. Vou novamente Google Analytics, Google Analytics evento do GA4. E aqui você vai fazer a mesma coisa, você vai selecionar o seu ID do GA4 e o nome do evento seria lead, no caso, né? E eu vou definir aqui o nome dela, GA4 lead. Salvar, adicionar um acionador. Aí aqui você vai adicionar um envio de formulário. Salva aquele acionador que a gente criou anteriormente, tá? E agora a gente pode testar se a tag está funcionando corretamente. Então, vem aqui em visualizar. Se a do GA4 funcionar, as outras vão funcionar também, provavelmente. Tá? Clicar aqui em conectar, ele vai abrir novamente o debug. Eu vou arrastar aqui só para eu conseguir ir mostrando para vocês ao vivo. Ó, essa aqui eu configurei para ela disparar na inicialização, então ela já disparou. E agora eu vou preencher o meu formulário aqui. Você vê que ele não enviou a tag de lead, eu já adicionei os dados aqui, ó, ele já puxou todos os dados de UTM, de número, etc. Mas ele não disparou a tag. Você vê que ela ainda está aqui, ó, sem disparo nenhum. E eu vou clicar aqui em Quero Participar. Cliquei, GA4 Lead, ele disparou corretamente. Se eu vir aqui no clique de disparo, eu vou conseguir ver que todas as condições foram atendidas. Clique text contém Quero Participar, sim. Use validação e-mail, true. Use validação WhatsApp Meta, true. Eu vou abrir novamente o debug e vou tentar enviar com uma informação incorreta. Vou botar algum e-mail quebrado para a gente ver aqui se ele vai funcionar. Então aqui eu vou botar o Eltenório, aqui eu não vou botar o arroba, eu vou botar um hashtag, por exemplo, e um número, botar qualquer número aqui, só que menor, só, no caso aqui foram 5, 6, 7 dígitos. Cliquei em Quero Participar. Ele envia o cadastro, mas aqui é questão de código, né? Eu não botei nenhum tipo de validação no código do formulário. Mas, se eu vim aqui no GTM, você vê que ele não disparou a tag de lead. O formulário foi enviado, mas ele não disparou a tag de lead. Por quê? Se eu vim aqui você vê que o click text foi verdadeiro, mas o user validação e-mail e o user validação WhatsApp Meta
deram falso. Se eu vir aqui nas variáveis, você consegue conferir, ó. Validação e-mail false, validação WhatsApp meta undefined. Por quê? Porque o número foi completamente errado lá. Ele nem retornou falso, ele nem reconheceu o número, tá? Então isso aqui já evita que os formulários, os eventos sejam enviados para as plataformas com dados errados, dados incorretos. Fechar aqui o debug novamente e vou criar as outras variáveis, que são as variáveis no caso as tags do Meta, do Google Ads e da planilha. Só vou criar a de lead mesmo, tá? Então vem aqui em nova, você vai vir aqui configuração da tag e vai buscar por esse aqui, ó, Metapixel. Se ele não estiver aparecendo para você aqui, já, provavelmente não vai estar. Você vem aqui em descubra mais tipos da tag na galeria de modelos da comunidade e procura aqui por Metapixel. No meu já está adicionado, então não preciso adicionar novamente, tá? E eu vou selecionar ele aqui, ó, Metapixel. Você adiciona o seu ID do Meta. Define aqui o event name como lead. Você pode botar um custom também, por exemplo, se você quer mudar o nome para cadastro, por exemplo, tá? Mas o standard lead já funciona bem. Pode ativar essa enable advanced matching e você vai aqui, ó. Na verdade é obrigatório ativar, tá? Para você adicionar as informações de usuário. No caso aqui, quais são? Que a gente vai enviar, né? O e-mail que a gente coleta lá. User e-mail, vai adicionar também o first name, user primeiro nome, o last name, user último nome, e o phone, que seria o user WhatsApp meta, não validação, esse aqui. Pronto, aqui quando o evento disparar, o evento de lead, ele vai enviar para as plataformas esses dados aqui. Tem outros dados que você pode enviar também, que são o FBP e o FBC, que aqui você vai enviar pelo Object Properties, tá? Você vai adicionar uma propriedade e você vai definir realmente o nome aqui, ó, FBP e o FBC. FBC. E aqui você vai enviar os objetos de propriedade também para o Meta, que aqui não é obrigatório, mas é uma boa prática caso você queira fazer também. Definir o acionador como de envio de formulário e, claro, definir o nome, Meta Lead, só para identificação. Salva. A gente vai agora uma nova variável, uma nova tag no caso, Google Ads. Tag do Google é sempre bom adicionar. Eu vou ver se vai funcionar, porque a minha realmente às vezes buga. Eu vou botar aqui o ID do Google Ads e vou botar aqui 0 GAds tag do Google. Salva, nova, configuração da tag Google Ads, vinculador de conversão, aqui não precisa mexer em nada, você pode botar aqui esses 3 aqui, porque aí ele vai disparar em qualquer momento que o site carregar. Tá. GAds, vinculador de conversões, salva, nova, configuração da tag Google Ads, acompanhamento de conversão do Google Ads. Aqui você vai adicionar o ID, vamos ver se no meu vai, dessa vez, carregando, ó, ele não achou, ele não acha a tag. Aí o que eu tenho que fazer? Geralmente, tenho que sair daqui, tenho que vir aqui nas variáveis, pegar o ID do Google Ads e botar manualmente lá. Infelizmente eu não consegui resolver isso ainda, não sei uma forma de resolver. Mas se der problema para você, basta você vir aqui, copiar esse ID. No Google Ads tag do Google, você adiciona ele aqui, salva, e provavelmente agora ele vai reconhecer em todas as tags de Google Ads que você adicionar aí. No caso aqui, acompanhamento de conversão. E eu vou até botar aqui o ID Google Ads. Ele não reconheceu, mas acho que se eu botar o ID correto aqui, ele vai. Não foi. Criar tag. Tá. Então ele realmente vai forçar eu botar o AW. Então você pode criar também assim, dessa forma que ele vai provavelmente reconhecer. E eu vou adicionar o ID Google Ads aqui. Acredito que agora foi. Show. Aqui o rótulo da conversão é o rótulo que você pega lá no próprio Google Ads. Tá? No caso da minha, eu já salvei aqui ele.
que é o rótulo da conversão para que o Google entenda qual conversão está sendo marcada ali. Então aí na hora que você vai criar lá a conversão no próprio Google, então você pega esse ID e cola ele aqui, tá? Esse rótulo no caso. Não tem como a gente enviar os parâmetros para o Google, infelizmente, os dados de usuário, tá? Até se você for na lógica, às vezes acha que dessas formas aqui dá. Mas eu testei e também não tem como fazer. A única forma é com aquela variável de envio de dados de usuário, pelo menos da forma que eu conheço. Caso você conheça outra forma, você pode comentar aqui embaixo, que seria de bom proveito até para mim, tá? Porque eu realmente não sei. Vou definir o acionador aqui como envio de formulário e vou renomear essa tag para Google Ads Lead. Show! Nesse caso aqui eu posso até excluir essa aqui, tá? E eu posso vir nessa tag do Google aqui que eu criei e colocar o AW no começo, que ele já vai provavelmente manter o reconhecimento ali da tag. Deixa eu só conferir. Vou entrar aqui no Google Ads Lead e pronto. Ele continuou reconhecendo a tag do Google que está ali no content. Tá? E a próxima variável é também do Google Ads para a gente enviar os dados de usuário para a plataforma. No caso aqui, ó, Google Ads User Provided Data Event, que você vai selecionar novamente o ID do Google Ads. E aqui você vai selecionar a variável de dados fornecidos pelo usuário. Adiciona o acionador no formulário também e define o nome da tag da forma que você quiser para identificação. Salva. Pronto. Todas as tags de plataforma de anúncio já estão devidamente configuradas. Você vê que o acionador tem que estar correto, tá? GA4 Lead envio de formulário, Google Ads envio de formulário, Google Ads Lead envio de formulário e Meta Lead envio de formulário. As outras são tags de configuração, ali geralmente de page view e etc. Para as plataformas de anúncios reconhecerem as conversões. Então é importante que elas estejam com essas configurações aqui, pelo menos a Initialization All Pages, tá? Nesse que já é o suficiente para disparar essas tags. E agora a gente vai criar a tag de planilha, que aqui você vai vir novamente em nova, configuração da tag, e vai usar esse aqui, ó, Google Sheets Lato Client. Caso não apareça para você, provavelmente não vai aparecer, eu já instalei previamente aqui no meu container, basta você vir aqui novamente em Descubra, pesquisar aqui por Sheets, e vai ser esse primeiro aqui, Google Sheets Lato Client, você clica nela, e vai ter o botão aqui de instalar ou aplicar, etc. Depende muito aí da sua tradução. Tá? Então vou selecionar aqui o Google Sheets Lato Client. Spreadsheets URL é basicamente a URL da sua planilha. Você vai copiar ela, vai colar aqui. Apaga tudo isso aqui depois da interrogação. No caso, a interrogação para o final você apaga, deixa só até o edit. Tá? Sheet name é o nome da sua aba. Que no caso eu peguei ali do código, mas eu vou pegar daqui para vocês acompanharem também. Vem aqui na aba, copia e cola aqui. Tem que ser o mesmo nome. E o Deployment ID é aquele ID que a gente pegou lá da implantação. Tá? O meu já está aqui salvo, eu vou colar ele aqui. Pronto. Aqui, basicamente, a gente já conectou a nossa planilha no nosso GTM. Só que a gente precisa enviar os dados. E aqui você vai abrir o Data List e vai adicionar cada uma daquelas colunas que a gente adicionou anteriormente com o mesmo nome, tá? Muita atenção aqui, tem que ser exatamente o mesmo nome para que o código reconheça. Pronto, já adicionei o nome de cada um dos campos. Agora a gente precisa definir os valores, que no caso aqui é user, data e hora, user, nome completo, vou salvar o nome completo mesmo, user, telefone, eu gosto de salvar o do meta, porque se ele for com aquele maisinho, geralmente quando vai com mais, ele chega na planilha e pode dar erro, porque ele meio que às vezes reconhece como fórmula. Então eu prefiro enviar sem o mais, que o WhatsApp Meta já envia sem o mais. O e-mail, user e-mail, URL, UTM source, URL, UTM campaign, URL, UTM medium, URL, UTM content e URL, UTM.
Gclead FB Clead FBP, que é o ID do navegador do usuário, o identificador, e o FBC. Pronto. Aqui ele já vai coletar os dados das variáveis e enviar para a planilha. Só que a gente precisa também definir aqui o acionamento como sendo o envio de formulário e salvar aqui com o nome que você preferir. No caso do meu aqui vai ser planilha lead. Pronto. Todas as tags estão criadas da planilha e das plataformas de anúncio. Agora eu vou enviar o container lá para o nosso GTM que está instalado no site com todas as alterações que a gente fez. Vou publicar esse container. E agora a gente pode testar ao vivo se está tudo sendo enviado corretamente ali para nossa planilha. Daí eu vou só abrir uma janela anônima, só para que ele reinicie os cookies do site, para que ele não fique recarregando a mesma página sem as atualizações que eu enviei. Vou puxar ela aqui para baixo, vou abrir aqui a nossa planilha, ó, não tem nenhum dado preenchido. Vou preencher o formulário e vou clicar em quero participar. Aqui, já caiu automaticamente o nosso lead na nossa planilha, tá? Então, se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir chegar no mesmo resultado. Ele trouxe exatamente os mesmos dados que a gente queria. A data, o nome completo do lead, o telefone, o e-mail, Source Campaign Medium Content Term, Gclead, FBClead, FBP e FBC, tá? Então, nosso formulário 100% traqueado, coletando as informações dos usuários corretamente, tintim por tintim, cada um dos detalhes, validações para que não envie os eventos errados para a plataforma e de quebra a nossa planilha de backup para que a gente saiba de onde veio cada lead que se cadastrou na nossa LP. Então com isso aqui você já tem tudo o que você precisa para traquear a sua página de um jeito simples, rápido, super tranquilo e otimizar suas campanhas com os dados corretos, com os dados reais de seus usuários e evitando até discrepâncias, né? Porque às vezes pode marcar 10 leads na plataforma se você é traquear da maneira errada, só que lá na planilha você vai conseguir ver realmente quantos leads chegaram da sua LP de uma maneira mais confiável e mais sólida. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele te ajude a trazer mais resultado para os seus clientes, ou se você for empresário, eu espero que ele traga ainda mais resultado para você. Qualquer dúvida que você tiver, sugestão ou crítica, qualquer coisa, você pode comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo o seu comentário. E o que for para eu ajustar ou melhorar para os próximos vídeos, eu espero que você me ajude. Então, de coração, obrigado pela sua presença. Já dá um like nesse vídeo porque ele vai te ajudar muito, com certeza, no seu dia a dia aí como gestor de tráfego, como empresário que roda anúncios para LP com formulário. E é isso, tamo junto, até a próxima. Valeu!